Fala, gente, prazer estar com vocês aqui em mais uma aula aqui no nosso canal Escola da Palavra com o tema Relacionamento com Deus, onde hoje nós vamos falar sobre louvor. Repare que nós falamos de adoração e agora estamos falando de louvor, porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa e não é. Então hoje eu quero falar sobre louvor, sobre música, música do mundo, música cristã, o que realmente isso tem a ver? Pois é, então nós vamos bem devagarzinho hoje, tá? Vamos trabalhar de forma bem explícita para você entender realmente como funciona a música. Nós sabemos que a música ela tem uma influência muito grande na vida do ser humano. Se você pegar uma criancinha ali e começar a bater palma e a cantar, ela vai se mexer, ela vai se mover. Então a música ela tem um poder de ação muito maior do que filmes, do que seriados, né? Porque muita gente quer comparar a música com seriado, com filme, e não é isso. Ainda que tanto um como o outro, de forma errada, fazem mal. Mas antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, o seu comentário e nos ajudar a propagarmos a palavra de Deus. Então vamos ao que interessa. Nossa aula hoje vamos falar sobre louvor, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje muito se fala sobre o fator música do mundo. O que é música do mundo? Pode ou não pode? Enfim, onde alguns acham que o problema está ou na letra ou na melodia. Então assim, você vai ver alguns vídeos de podcast, de entrevistas, que as pessoas falam que o batuque ali, ela tem uma influência, né? Outros não, dizem que não importa o batuque, não importa, importa a letra. Se a letra fala de amor, não tem problema, tá? Eu não vou sair definindo nada, eu vou trazer contextos para vocês, eu vou trazer textos para vocês e vocês vão analisar, vocês vão meditar e vão tirar suas conclusões. O primeiro está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Diz assim, ó: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então não tinha letra ali. Davi só dedilhava a harpa e o espírito saía de Saul. Outro texto, 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Mesma coisa, a gente não vê letra ali, a gente vê só o tangedor. Efésios 5,19. Falando entre vós, então já fala de letra, né? Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então repare aqui que o apóstolo Paulo fala que existem cânticos espirituais, ou seja, cânticos que realmente têm a ver com aquilo que o Senhor quer, deseja de cada um de nós. Mas vamos lá, eu quero ser bem equilibrado nesse assunto. Se eu ouvir uma música do mundo, estou em pecado? Creio que não. Mas se você se alimentar regularmente de música do mundo, creio que uma hora você vai estar em pecado. Da mesma forma que se você se alimentar mais de filmes, seriados do que da Bíblia, uma hora você cairá em pecado. E ainda existe outro fator mais importante. E que fator é esse? Que é o fato de que o evangelho não tem a ver só com a sua vida, mas também com a vida do seu irmão que é fraco na fé. Por quê? Por causa da sua força, né? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, Romanos 14, por causa da sua força, você pode afastar o seu irmão da presença de Deus. Então, aonde eu quero chegar? Que é o seguinte, ouvi uma música aqui, né? Tô no shopping, tá tocando uma música do mundo, tá tocando alguma coisa ali que não tem nada a ver com a fé que eu professo. Aquilo ali não vai fazer eu pecar, eu não vou andar igual um doido assim, tapando o ouvido. Mas eu não vou parar para ficar ouvindo música do mundo. Eu não vou botar ali, vou ouvir aqui um rock aqui e ficar ouvindo. Porque, gente, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha só. Os que se inclinam para a carne, desejam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então Paulo fala de uma inclinação. O que é inclinação? É você mudar o seu posicionamento, mudar aonde você está para alcançar algo. Então, da mesma forma que se eu não ler a Bíblia todos os dias, se eu não orar todos os dias, se eu só ver filme, seriado, eu uma hora vou pecar. Então a música requer equilíbrio, tá bom? Equilíbrio. Tudo bem, você vai lá, você é músico, você vai ouvir uma música, você vai ouvir para pregar ali o tom. Eu tenho amigos músicos que eles ouvem outras músicas para poder conhecer o tom e tal. Mas não pode ser algo constante, básico. A música, ela é uma ferramenta poderosa de adoração.
A música é uma ferramenta poderosa de influência. Então há uma necessidade de haver um equilíbrio aí. Você vai ver em Romanos 14, do 1 ao 8, falar sobre isso, verso 21 e 23 também. 1 Coríntios 10, 25 a 23, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. E em outra feita ele diz assim, ó: não sejais causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, porque eu também não busco os meus próprios interesses, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, ainda que você consiga ouvir uma música do mundo e não se corromper, ainda que você ouça sem pecar, o problema também está onde? No seu irmão. Porque se o seu irmão é fraco, por exemplo, está numa moda agora de alguns ministros do Brasil falarem que não tem problema tomar um vinhozinho. Tem sim. Você não, mas o seu irmão que tem problema com álcool, se ele vê um pastor, um líder falar não tem problema tomar um vinhozinho, ele vai tomar e vai cair. Gente, eu já trabalhei com vidas durante muito tempo e eu vi pessoas que ficavam 1 ano sem cair em pecado sexual, mas não suportavam ficar sem o álcool, sem a cerveja, sem o vinho, sem a bebida. Então nós temos que ser muito equilibrados, porque pro Adolfo ouvir uma música do mundo não vai abalar, mas se você que está me vendo aqui no YouTube ou me acompanha no Instagram, é fraco nessa área, vê o Adolfo falar que pode ouvir e cair, eu vou estar levando meu irmão que é fraco na fé a pecar. Então também não tem só a ver com o que eu acho ou o que eu não acho, tem a ver também com o meu irmão que é fraco na fé. Então, gente, isso é evangelho. Jesus não precisava da cruz, não precisava do batismo, não precisava de nada disso, mas ele se desfez da sua glória, veio à terra, morreu pelos nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então o evangelho tem muito mais a ver com aquilo que eu não vou fazer pelo meu irmão, mas sim por aquilo que eu devo fazer para a transformação dele. E é o que o apóstolo Paulo fala: coma de tudo que colocaram diante de vocês. Mas caso alguém fale que aquilo ali é sacrificado, não coma, não por causa da sua consciência, mas da do seu irmão que é fraco na fé. Por que seria vituperado o meu bem? Se eu dou graças, está purificado. Paulo está falando de sacrifícios a ídolos ali. Mas Paulo fala, não, mas se o teu irmão pecar por causa da sua consciência, já não andas segundo o amor de Deus. Então música do mundo tem muito a ver com o meu irmão, não só comigo. Como eu falei, é lógico que um crente equilibrado não vai só ouvir música do mundo, ele vai se alimentar também. Um músico equilibrado, ele vai ouvir ali uma música que é do mundo, mas vai tirar uma nota, vai tirar ali um aprendizado, mas não vai se alimentar só daquilo. O problema está no seu irmão, que é fraco na fé. E se ouvir uma música sequer, ele pode cair. Então, gente, o louvor, ele tem que ser administrado, ele tem que ser equilibrado, e ele tem que ser realmente trabalhado para o meu irmão que é fraco na fé. O louvor, como parte litúrgica do culto, ele só foi introduzido a partir de Davi, após este introduzir a Arca da Aliança em Jerusalém. Você conhece a história? Não existia louvor no culto. Davi que introduz o louvor ali, quando ele coloca a Arca em Jerusalém, e ali na tenda da Arca ele começa a introduzir louvores 24 horas por dia. Mas vemos que antes disso, muitos personagens bíblicos já manifestavam o louvor como adoração ao Senhor em suas vidas, como por exemplo Ana, mãe de Samuel, Débora, Miriam e até o próprio Moisés, que não somente louvou como agradecimento, mas também para confrontar o povo antes da entrada do povo na Terra Prometida. Moisés ele faz um louvor ali em Deuteronômio, onde ele não acusa o povo, mas já mostra para o povo que ele iria pecar. Então a gente vai ver que o louvor, ele é uma arma poderosa para gravar, para fixar ali, no seu coração aquilo que Deus quer fazer. No entanto, que os salmos são louvores. E a gente vai ver que Davi ele escrevia a sua história por meio de louvores. Então o louvor, ele é uma arma poderosa em nossa busca, pois sabemos o poder que a música tem de mexer com os nossos sentimentos. E quando usado de forma correta, tendo Cristo como centro, pode ser um grande agente potencializador na adoração. Então, gente, resumindo, o louvor, se ele pode ser usado como uma arma poderosíssima para mudar vidas, para transformar, é isso que eu vou fazer dele. E vou evitar me alimentar do que não é de Deus, de forma que aquilo não prejudique nem a mim, nem ao meu irmão. Então eu trouxe fatores para você em relação ao louvor, para que você possa ser equilibrado, administrar e entender que nós não vivemos só para nós, mas vivemos também para o nosso irmão. Ninguém tem nada a ver com minha vida? Tem sim. Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tá? Espero que você tenha entendido. Então aqui, gente, nós terminamos a nossa série de aulas com o tema relacionamento com Deus. Fiquem ligados, nós vamos entrar com o próximo tema agora, que vai ser o Eclesia,
tá? É uma série de aulas onde mais um curso vai ser colocado aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, comente, principalmente se inscreva no canal e nos ajude a propagarmos cada vez mais a palavra de Deus, tá bom? Então, um beijo no coração, Deus abençoe, até o próximo módulo, tamo junto, te vejo lá.